Meus amigos, minhas amigas, ideias em debate no ar. Hoje é muito especial por dois motivos. O tema é fundamental para a sociedade. E o convidado? O convidado, eu vou ler para vocês vão ver quem é o nosso convidado. É o Dr. Felipe Locke Cavalcante. É o presidente da Associação Paulista do Ministério Público e desde 88 ele integra o Ministério Público, onde ingressou em primeiro lugar. Eu acho que em primeiro lugar, acho que eu só entrei em algum lugar que não tinha mais ninguém, só eu primeiro, porque nunca entrei em primeiro lugar nenhum. E ele foi promotor de júri por mais de 10 anos, tendo atuado no denominado caso Carandiru. Esse caso que está até recentemente, apesar que tem tantos anos, mas recentemente a mídia tem dado uma visibilidade por conta do julgamento que todos nós estamos vendo. Professor universitário e graduado em Teoria Geral do Processo pela Universidade Paulista, especialista em falência e recuperação de empresas. Puxa vida, hein? O currículo é enorme, mas nós vamos entrar já na conversa. Eu primeiro agradeço muito. Nós vamos ter dois temas. Primeiro, falar com o procurador e depois com o presidente da associação. Com o procurador, doutor Felipe. Como a associação, nosso companheiro é Felipe. Mas com o procurador, e é importante para aquelas pessoas que estão nos vendo nesse momento, a estrutura do Ministério Público é uma estrutura, para as pessoas que são leigas no tema, é bastante complexa. Tem o Ministério Público do Trabalho, federal, estadual e assim por diante. E tem uma atuação, todo mundo hoje, o Ministério Público, já viram na questão do mensalão, ou outras atividades, sempre o Ministério Público atuante, sempre preservando a lei, preservando a Constituição, preservando a sociedade. E nós tivemos recentemente a questão da PEC 37, que foi posta até na sociedade e as ruas falaram, todo mundo via. Muita gente nem sabia o que estava na placa, PEC 37, quando milhares de pessoas foram às ruas, e era de interesse do Ministério Público que a valorização do Ministério Público no sentido de sempre dar a orientação, sempre investigar, porque na realidade, uma das questões mais fundamentais da responsabilidade do Ministério Público. Então, nós vamos falar com o doutor Felipe para dar uma explicaçãozinha aí para todos nós do Ministério Público e a PEC 37 em especial. E depois nós temos outros temas. Doutor Felipe, muito obrigado mesmo por ter aceito gravar o programa Ideias em Debate dos Sindicatos Comerciais de São Paulo e da UGT. Doutor Felipe, as câmaras são suas. Muito obrigado, Patá. Olha, para nós é fundamental essa parceria com o Sindicato dos Comerciários, o maior sindicato do Brasil, tão bem representado por você, Patá, que há 10 anos comanda com maestria esse sindicato, que tem um papel social fundamental. E nós, estando na Associação Paulista do Ministério Público, a associação mais antiga do mundo de promotores de justiça e a maior associação do Brasil, queremos ter uma parceria cada vez maior, porque o Ministério Público tem que estar ao lado da sociedade. A missão constitucional do Ministério Público hoje é a defesa da sociedade. Ele é um órgão de defesa da sociedade. Não defende o governo, não é mero acusador, mas ele é um defensor da sociedade. E esta gama muito importante de atribuição constitucional, ela é realizada hoje no Brasil por 30 ministérios públicos. Cada estado tem um ministério público e nós temos também 4 ministérios públicos da União, federais, ou seja, o Ministério Público Federal, o do Distrito Federal, o do Trabalho e o Militar. No estado de São Paulo, nós temos, portanto, o Ministério Público do Estado de São Paulo, que é o maior do Brasil, que tem uma atuação nos crimes, no caso de júri, caso de roubo, etc. Sempre é o promotor atuando, supervisionando e controlando a atividade policial e, mais do que isso, atuando em juízo, recorrendo, buscando a condenação dos culpados e a absolvição dos inocentes, para defender a sociedade. Além disso, na área cível, ou seja, naquela parte que não é criminal, por exemplo, defesa do meio ambiente, defesa do Código do Consumidor, defesa da habitação e do urbanismo, defesa de valores históricos, do patrimônio público, o Ministério Público tem uma atuação muito importante. Hoje, inclusive, o Ministério Público tem papel preponderante nas ações de improbidade administrativa. Muitos agentes públicos e particulares
cometem improbidade administrativa, ou seja, fraudam licitações, fraudam concursos, não é? Há casos importantes de investigação, o caso do metrô, etc. E todos esses casos o Ministério Público tem uma atuação preponderante. E, Patá, você sabe que nós ocupamos uma das 15 cadeiras do Conselho Nacional de Justiça por 4 anos, por 2 mandatos. E lá eu fiz questão de propor e foi aprovado o Cadastro Nacional de Condenados por Improbidade. Porque muitas vezes um juiz condenava numa cidade pequena e o juiz da cidade vizinha não sabia que aquela pessoa estava condenada, então contratava com aquela pessoa, dava um emprego indevido, e para que esta condenação seja pública, nós conseguimos gerar esse cadastro. O administrador, o bom administrador, tem como consultar, ou seja, ele tem uma segurança ao contratar, e nós aprimoramos o serviço público. Isto é fruto, sobretudo, do trabalho do Ministério Público. Daí a importância desse trabalho conjunto nosso com o Sindicato dos Comerciários, que é um sindicato que representa o bem, que representa uma luz, sobretudo, para essa gama imensa de trabalhadores do terceiro setor, trabalhadores esses que são atendidos nos seus direitos também pelo Ministério Público, e daí a alegria nossa em estarmos nesta parceria muito importante para a sociedade brasileira. Doutor Felipe, nós ficamos muito contentes com a sua participação. Você fez um comentário importantíssimo de uma das atividades que o Ministério Público atua na questão do crime. E a gente às vezes percebe, você disse, muitas oportunidades no sentido daqueles que são inocentes, o Ministério Público sempre vai ativar para que essa pessoa não sofra constrangimentos. E para o culpado, logicamente, a pena da lei, não é? Agora, a gente percebe, pelo menos escuta muito, que tem muitos presos hoje que, ou por conta dos seus profissionais que o defendem, não são tão, vamos dizer, acuidados com relação ao tema e ficam presos e inocentemente. Pode acontecer isso mesmo, doutor Felipe? Infelizmente pode. E o Ministério Público tem como fazer ou tem outras, ou que maneira pode ser resolvida uma situação tão grave como essa? É verdade, o Ministério Público tem papel preponderante, porque na fase de execução penal, ou seja, você teve uma pessoa que foi condenada, cometeu um crime, seja lá qual crime for. O promotor funcionou nessa acusação, o advogado de defesa, seja a defensoria pública, funcionaram. Depois vai para um juiz que vai verificar o cumprimento daquela pena. E neste cumprimento da pena, até para concessão de um benefício, para saber se ele tem bom comportamento, se ele pode ter uma saída de Natal, se ele tem direito à liberdade provisória, liberdade condicional, atua um promotor de justiça nessa fase também. E nós constatamos um problema muito sério na execução criminal, não só em São Paulo, mas no Brasil todo. E na época em que eu estive no Conselho Nacional de Justiça, nós iniciamos lá um trabalho de mutirões carcerários. Isto foi convertido, inclusive, numa lei federal, e hoje esse trabalho é feito em todo o Brasil, e iniciou-se uma preocupação muito importante no sentido de evitar aquelas prisões em condições desumanas, porque não é tratando com desumanidade que você vai melhorar o crime. Na verdade, nós precisamos humanizar as pessoas, tirar as pessoas da rua, como o sindicato tem feito, um trabalho extraordinário. Nós temos que dar condição para aquela pessoa que esteja numa cadeia possa se ressocializar e não fazer como aconteceu lá no Pará, por exemplo, que uma moça menor de idade foi colocada numa cadeia com homens, foi estuprada, etc. E eu, inclusive, fui o relator desse caso no CNJ e nós determinamos a pena máxima para a juíza que cometeu faltas gravíssimas. Ou seja, esta atuação tem que ser constante. No Espírito Santo, nós, no CNJ, acabamos com as prisões de lata, que eram chamados micro-ondas, porque a pessoa assava naquele calor danado. No Piauí, nós constatamos pessoas presas há muito tempo, há cerca de 7 anos, sem culpa formada, sem condenação. Uma situação insustentável que não é adequada ao Estado de Direito. Daí o Ministério Público lutar pelo Estado de Direito justo e correto, ou seja, nós temos que tratar todas as pessoas dentro da lei, com rigor, mas sem excesso. Então, vocês que estão nos vendo e de repente têm conhecidos ou pessoas que possam estar
exatamente da forma exemplificada pelo doutor Felipe, eles podem procurar o Ministério Público, a sociedade pode procurar o Ministério Público, ou tem outros, como tem Defensoria Pública. a Defensoria. Qual a sua sugestão para as pessoas que, porventura, tenham problemas similares a esse que você está contando para Deve nós? procurar o Ministério Público. O Ministério Público está sempre aberto à sociedade, é um órgão da sociedade, há um atendimento ao público, em toda a promotoria existe, e a sociedade deve procurar o promotor de justiça. E se não for bem tratado, ela pode recorrer não só à Corregedoria do Ministério Público, à Ouvidoria e até o Conselho Nacional do Ministério Público, que é o órgão nacional que fiscaliza todo o Ministério Público. Ou seja, a obrigação do promotor é atender bem a sociedade. O telefone está na telinha, então vocês vão depois saber como procurar. Nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo e voltamos já já com o doutor Felipe, daqui a pouco. Olha, eu acho que hoje nós estamos comemorando, né? Eu acho que o Sindicato de São Paulo está de parabéns por esse início desse ato que a gente pretende estender ele para todo o estado de São Paulo e num compromisso nosso de cada mês valorizar a categoria comerciária, e a valorização se começa pela convenção coletiva. Então estamos de parabéns, eu acho que está de parabéns todos os dirigentes sindicais, parabenizar mais uma vez os sindicatos comerciários de São Paulo por essa iniciativa e conte com a federação. Começa-se aqui uma nova era dos comerciários, que esse ano vamos mostrar o nosso poder de mobilização e valorização da nossa categoria. Amigos, minhas amigas, hoje num ato por conta da negociação coletiva. A área empresarial não quer saber de conversar, quanto mais de atender as nossas reivindicações. Por isso, de frente ao Extra, que é do Grupo Cassinô, e da Leroy Merlin, que o Extra vai mostrar para vocês, que é um grupo francês, os dois grupos franceses, nós fechamos as duas lojas, ninguém entra. E nós queremos respeito. Quando iniciar o processo de conversar, do diálogo que nós queremos, aí sim. Mas enquanto não ocorrer isso, todo santo dia em alguma loja, para demonstrar a força dessa categoria, que é a maior do Brasil, 12 milhões de trabalhadores, reivindicando o que nós temos de direito, melhores salários, melhores condições, já trabalhando domingo, feriado, é um absurdo. Precisamos dar respeito, precisamos de respeito. E é dessa forma que nós trabalhamos, lutando em prol da nossa categoria mais importante do Brasil, os comerciários. Meus amigos, minhas amigas, voltamos em Ideias de Debate, hoje especialíssimo, vocês viram já pelo primeiro bloco a capacidade e o carisma do Dr. Felipe Locke Cavalcante, que é o presidente da Associação Paulista do Ministério Público, e hoje veio nos dar o prazer de uma visita e já aproveitamos e estamos fazendo um programa de televisão, o que é importante para capilarizar para todos aqueles que estão vendo, que todos já sabem, logicamente, a importância do Ministério Público, mas da maneira didática que ele expressa e nos coloca e aproxima. Isso é muito bom para todos nós. Nós estávamos conversando no intervalo e aí tem um dos temas que é fundamental, muito sensível, e houve uma participação importante do Dr. Felipe, foi a questão do Carandiru. Daria para explicar aí de forma também rápida, né? Infelizmente o tempo é muito curto, mas as pessoas esse ano acompanharam muito. Foi já de muito tempo que aconteceu, o governo era do Fleury, né, quando era governador, cuja origem dele também é Ministério Público. Também, né? E foi presidente da associação. E foi presidente da associação. E aí teve aquele problema grave que todos nós conhecemos, e esse ano nós tivemos alguns desdobramentos. Qual foi a sua participação, doutor Felipe? Olha, Patá, esse assunto é um assunto recorrente, importante, porque foi uma grave violação aos direitos humanos, onde a polícia agiu com exageros sem precedentes, causando 111 mortes no interior do Carandiru e absolutamente desnecessárias. Nós atuamos no julgamento do comandante daquela operação, que foi o coronel Biratã. Eu e o doutor Norberto Joia fomos dois promotores no caso e levamos a condenação do coronel a 632 anos, responsabilizando ele por 100 e poucas mortes,
foram, salvo engano, 101 mortes que ele foi responsável. E ele infelizmente não chegou a cumprir essa pena porque ele faleceu ainda não transitada em julgada a sanção. Então foi uma participação importante. O caso é muito longo, há vários policiais envolvidos e a maior parte deles foi este ano condenada em 3 júris muito significativos, onde colegas brilhantes tiveram uma atuação muito importante também. Então foram vários promotores que atuaram, foi um promotor que fez a denúncia, quer dizer, a acusação formal, outros atuaram durante o processo e eu tive a honra e a sorte de ter atuado num dos episódios desse processo. Eu tenho certeza que o Ministério Público cumpriu com o seu papel. Algumas daquelas pessoas que foram mortas não tinham sequer trânsito em julgado, ou seja, não saberiam se elas seriam condenadas em definitivo ou não. Outras que já estavam condenadas já faziam jus a benefícios, uma pessoa estava indultada, outra pessoa estava cumprindo pena no dia seguinte, e algumas pessoas sobreviveram, tomaram rumo, levam uma vida ordeira e outros não. Enfim, isso é da vida. Mas o fato é que o Estado era o guardião daquelas pessoas e tinha obrigação por zelar e por fazer com que a pena seja cumprida com rigor e com que essas pessoas fossem ressocializadas. A obrigação do Estado não é exterminar ninguém nunca. Então, esse foi um episódio muito triste e certamente marcante porque o Ministério Público e a Justiça fizeram a sua parte. Muito bem. Essa sua participação no Conselho, você falou que ficou 4 anos. No Conselho Nacional de Justiça. Esse Conselho Nacional, na realidade, lhe deu com certeza uma visão, porque você sendo procurador aqui do Estado de São Paulo, participando do Conselho, você teve uma participação no Brasil, tanto é que você comentou questões do Espírito Santo e do Pará. É verdade. Em São Paulo, que nós temos situações tão graves como essa relatada do Carandiru ou outras atividades, essas que você comentou do Espírito Santo da prisão Lata, né, que é o micro-ondas, né, que você até comentou. Se em São Paulo temos problema, o Brasil, então, a situação é muito mais grave. Nesse período que você ficou, a sua contribuição e a sua percepção teve mudanças importantes em alguma das localidades que você teve responsabilidade? Sem dúvida, Patá. O Conselho Nacional de Justiça foi fruto da reforma do Judiciário, que criou 2 conselhos, um do Ministério Público e um da Justiça. Nesses conselhos a participação é heterogênea, não é? Então tem promotor participando no CNJ, no caso 2 promotores, advogados, representantes da sociedade e juízes. São 15 membros com status de ministro que vão fiscalizar 90 tribunais. Então 4 tribunais superiores, tribunais regionais do trabalho, Tribunal Regional Federal, tribunais de justiça. Então 90 tribunais brasileiros são fiscalizados. E o importante é o seguinte, além dessa fiscalização, seja na disciplina, seja administrativa ou financeira, você tenta criar uma planificação, uma estatística e verificar os gargalos da justiça. Então foi feito um aprimoramento muito grande do Poder Judiciário, com informatização, com semanas da conciliação, com programas de mediação, com incentivo à lei da Maria da Penha contra a violência doméstica, além de problemas na área de improbidade, falta de celeridade de julgamentos, não é? Haviam muitos processos atrasados, criamos um plano de metas de julgamentos dos processos mais antigos, que foi um sucesso. Ou seja, e o mais importante foi a transparência no judiciário, ou seja, os tribunais foram obrigados a colocar todos os seus dados no site, isso ser acessível a qualquer cidadão, ou seja, aquela imagem de obscurantismo, de caixa preta, foi se dissolvendo e o Conselho passou a integrar a justiça à sociedade e o Ministério Público também. Ou seja, numa sociedade contemporânea, moderna, todos devem participar, todos devem ter acesso e é esse acesso, essa transparência que faz as instituições serem confiáveis. Então nós conseguimos adquirir mais confiança do Judiciário. Muito bom, isso nos dá realmente, essa transparência nos permite, na realidade, termos segurança do ponto de vista como cidadãos, né? Porque nós temos certeza que em algum momento essas questões todas vão ser vistas com muito rigor, como foi dito pelo Dr. Felipe. Dr. Felipe, um dos motivos da sua vinda aqui foi por conta do Marcos Palhara, que foi autor aqui de um livro, Gesto Significativo, e que nós até, inclusive, fizemos uma doação para a associação, não é? E eu queria que você comentasse um pouco do que você achou da importância, na realidade, dessa relação até com os sindicatos comerciais de São Paulo
numa atividade que eu acho das mais importantes, que seria até na literatura, né? Começarmos até pela consciência de questões que são fundamentais. Um gesto, né? Às vezes um gesto muda tudo. Doutor Felipe, fala um pouco, então, do que você achou e da importância dessa relação da associação com o sindicato através do gesto significativo. Olhe, Patá, eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito a você, ao autor, o Marcos Pagliara, essa doação dos exemplares, 3.000 exemplares para todos os associados da Associação Paulista do Ministério Público é muito importante. Em primeiro lugar, porque é um estreitamento do nosso relacionamento, a Associação dos Promotores com a Associação dos Comerciários. Em segundo lugar, eu acho que nós estamos reproduzindo a ideia do livro, que é um gesto significativo. Evidente que eu não vou entrar aqui no texto do livro, que eu quero que todos leiam, até porque o Marcos Pagliara é um escritor renomado, uma pessoa extraordinária, uma pessoa com uma história de vida que eu conheço há muitos anos, é uma pessoa que tem uma riqueza enorme. E o mais bonito dessa história é o lado humano, ou seja, o Sindicato dos Comerciários preocupado com a humanização, com a cultura, com a literatura e dando esse incentivo muito importante. E nós, da Associação Paulista do Ministério Público, não poderíamos ficar atrás. Então nós estamos muito felizes em podermos participar desse gesto significativo. Mais do que isso, poder espalhar essa ideia. Porque o bem não pode ficar circunscrito a um círculo restrito, o bem deve ser expandido ao máximo. A única maneira de nós melhorarmos a sociedade é colocando valores que instruam as pessoas, valores que façam o melhor, valores que tragam uma sociedade cada vez mais humana, mais solidária, uma sociedade do bem-querer, do ajudar, uma sociedade amiga, uma sociedade que se reconheça e que seja um espelho. Ou seja, aquela ideia de competição exacerbada, de uma selvageria danada, precisa acabar. O mundo contemporâneo hoje é contra isso. Nós somos contrários ao capitalismo selvagem, somos contrários a qualquer totalitarismo, qualquer situação onde o homem seja subvalorizado. E os comerciários, através de você, Patá, estão dando uma contribuição extraordinária, porque estão focando no humanismo, o humanismo que será certamente a tônica do futuro. E esse gesto significativo para nós é muito importante e eu tenho certeza que isso é o primeiro passo de muitas ações conjuntas que nós faremos, seja os sindicatos comerciários, a Associação Paulista do Ministério Público. Aliás, eu gostaria de aproveitar para agradecer também, Patá, o seu apoio fundamental na luta contra a PEC 37, na luta contra medidas autoritárias e medidas dissociadas do interesse social que, porventura, são propostas, porque percebo na sua linha de atuação uma linha rigorosamente igual à nossa, uma linha propositiva, em favor da sociedade, em favor do bem-querer, em favor cada vez maior de uma transparência, de um acerto, enfim, para que as pessoas possam viver um estado, um bem-estar social, que é o nosso objetivo comum. Então, nosso agradecimento imenso. Imagina, doutor Felipe, eu queria aproveitar nesses 2 minutos e 30 segundos que faltam, para você fazer um comentário, já que eu acho que você é uma pessoa que tem uma sensibilidade muito importante, né, e um conhecimento também, que dá essa capacidade de você exteriorizar o seu pensamento. As ações que ocorreram em junho, o movimento de ruas, qual foi a sua percepção? As ruas falaram? Como é que você percebeu como pessoa, como cidadão? O que você achou? Olhe, Patá, isso nos pegou todos de surpresa, porque foi um movimento que surgiu a princípio por conta de um aumento do ônibus, algo que não se via em São Paulo há cerca de 50 anos. Na década de 50 nós temos alguns registros desse tipo de coisa, mas não se via, né? Desde a época do aumento de bonde, né? Agora, ou seja, primeiro, muito importante porque é uma consciência social e a sociedade tem que ter consciência. Em segundo lugar, o administrador, ele tem que saber que ele não é senhor absoluto das coisas, mas ele tem não poderes, e sim deveres a cumprir. Nós temos poderes para cumprir com dever. O poder sem um dever, ele é um abuso. Então, o administrador tem que ter essa certeza. O recado das ruas foi claro, foi no sentido de que quem está no poder tem que ter um comprometimento com a sociedade.
e um comprometimento mais moderno, que tentou quebrar com essas estruturas de poder que limitam a sociedade. A sociedade quer ser senhora do seu destino e quer que os seus representantes, de fato, a representem. Eu acho que o recado foi muito claro, o Congresso teve a sensibilidade de entender isto rapidamente e já rechaçou a PEC 37. O Senado aprovou uma outra PEC importante para acabar com aquela pena de aposentadoria vitalícia, que isso não é pena, não é? Então, para dar uma pena justa para o magistrado, para o promotor, que cometa uma falta grave e, ao mesmo tempo, garantir a vitaliciedade, que é a independência do promotor e do juiz. Então, é um trabalho importante. E nós temos outros trabalhos que devem ser prosseguir. Por exemplo, há duas PECs, uma na Câmara e outra no Senado, para que o promotor de justiça seja eleito diretamente pelos seus pares, porque hoje o promotor disputa uma eleição por uma lista tríplice e o governador nem sempre escolhe o mais votado. E nós sabemos que o melhor da democracia, não há regime melhor que inventaram ainda, não é? É que o mais votado seja respeitado, que a vontade soberana seja sempre respeitada, porque a democracia pode errar um pouco, mas no geral ela acerta muito. Muito obrigado, doutor. Infelizmente o tempo terminou. Agradeço muito a sua participação e agradeço a você, a sua fidelidade de estar sempre ligado no Ideias em Debate. Continue ligando 21215972, visitando a nossa sede na Rua Formosa 99, acessando o site www.comercial.org.br. Até o próximo programa.